Atos 5. Eu sou a Jennifer e toda sexta-feira traremos um convidado, uma convidada com histórias reais, contando como alcançar um milagre, como alcançar uma libertação, a cura em sua vida. E eu tenho certeza que esses testemunhos irão reforçar a sua fé ainda mais. E hoje nós temos uma novidade, hoje está aqui comigo a minha querida colega Kelly Henrique, que também será a nova mediadora aqui do programa. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada, boa noite a todos, a paz de Jesus. Que Deus abençoe a cada um que nos ouve essa noite. Amém, glória a Deus. E a nossa convidada de hoje, ela tem um testemunho sobre a vida dela, sobre toda a libertação que Jesus fez na vida dela, a restauração, todo o processo que ela enfrentou. E eu creio que vai ser um testemunho que vai impactar muitas vidas nessa noite. Seja bem-vinda, Natália, que Deus te abençoe, fique à vontade. Olá, obrigada, olá, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu me chamo Natália e estarei compartilhando com vocês um pouco da minha história. Então, posso começar? Fique à vontade, pode falar. Vou começar pela minha raiz. Eu vou recitar alguns versículos da Bíblia para contar um pouco a minha história, tá? Em João 1,46 vem dizer assim: disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, vem e vê. Para quem não sabe, Jesus passou algum tempo da sua vida em Nazaré. E Nazaré era um povoado com poucas pessoas, em casas simples e humildes. E assim também é a minha cidade, com casas simples e pessoas humildes. Porque algo de bom. Porque eu nasci na cidade de Imperatriz Maranhão e a mídia, ela pinta mais o lado da pobreza e da miséria. Sim. Quando vocês falam Maranhão, o que vocês pensam? É verdade, a gente pensa no pessoal, nos povos que passam necessidades, né? Tudo isso a gente lembra. Mas é um lugar de pessoas simples e trabalhadoras. Tem o sofrimento, eu não posso negar, mas o que é repassado pelas redes de comunicação, eu acho que passa mais a parte negativa do que o lado positivo do meu estado. Então eu fui criada nesse ambiente de pessoas simples. E o que fez você vir lá do Maranhão e não sei se já estou pulando aí a tua história, mas o que fez você vir de lá do Maranhão para cá? Tu já conhecia essa amiga do Oeste antes ou não? Nunca, mas eu vou chegar lá. Então, tá no caso, assim, eu casei, o Daniel era eu, como eu sou formada em pedagogia, era mais fácil, mas eu digo que foi uma direção de Deus, não tem como não falar, mas eu vou chegar lá. Durante a minha infância, passei alguns traumas, né? Traumas que já foram curados, uma delas foi a rejeição. Eu também já sofri, já fui muito humilhada em questão dentro do meu ambiente de trabalho. Mas isso também me fez amadurecer. Não sei se vocês já foram aquela famosa orelha seca quando tu chega no trabalho, daí tu faz tudo. Então ali eu sofri bastante, mas me fortaleceu muito. Eu quero falar um pouco da minha mãe, a Dona Maria, que está nos ouvindo. Quero mandar um beijão para ela. Beijo, Dona Maria. Dona melhor tapioca da região, tá, Opa, gente? Então eu quero provar, eu não provei. Não chegou até nós ainda. Sabe aquela história, 12 filhos de Francisco do filme? Sim. Pois é. Então minha mãe é irmã de 11 irmãos, no total de 12 filhos. 6 homens e 6 mulheres, tabelinha mesmo. Também no Maranhão, sua mãe nasceu lá? Sim, a mãe nasceu lá, na cidade de Imperatriz. Não, ela nasceu em Cocalim. E por parte dos pais, do meu pai, são 11 irmãos. Sabe aquela história, para vocês terem ideia, que as pessoas andam na rua, que meu rostinho de criança ainda continua, né? Daí você fala, oi Natália, como vai? Eu digo, oi. Não faço ideia de quem é. E não, ainda disse, não, eu sou tua prima. A prima, tá bom. Eu cheguei em casa, mãe, a fulana tem um rosto assim, essa. Ah, é a fulana de tal, eu nem conheço mais. E já fazem 5 anos que eu tô aqui. Para mim, para lá, tem uma certa dificuldade. Meu irmão, acho que ele tem medo de enfrentar o avião. E sempre tem alguma coisa, mas eu digo que é tempo de Deus, não é tempo ainda para ir para lá, então é mais fácil ela vir. Então ela vem, mais aqui em Santa Catarina. O meu pai, ele que já é falecido, ele teve 2 filhos, eu sou a caçula e meu irmão Lucas é o mais velho.
Vou falar um pouco da minha igreja pequenininha, lá do Maranhão. Desde a minha infância, eu nasci praticamente dentro da igreja. A minha mãe sempre foi evangélica, então ela sempre me conduziu por esse caminho. E dou graças a Deus que ela mesma, em momentos de crise, aquela fase de rebeldia na adolescência, ela me manteve firme na igreja. E isso me fez ser quem eu sou. Então a igreja fez parte da minha vida. Falar de mim é falar da igreja. Não tem como eu mudar esse assunto, porque fez parte da minha trajetória. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. O evangelho para vocês também foi apresentado desde berço? Eu sim. Eu, na verdade, quando eu nasci, meus pais já frequentavam a igreja, né? Meu pai é bem de berço também evangélico. Meu avô era pastor, meu avô e minha avó, eles tinham uma igrejinha bem simples também, eles cuidavam de uma igreja, eles eram pastores. E então toda a família da parte do meu pai cresceu, né, em berço evangélico. E aí minha mãe conheceu meu pai, e aí minha mãe se batizou e tudo, então eu cresci em berço evangélico. Teve momentos em que meus pais se desviaram, né, saíram da igreja, eu continuei indo, pela graça do Senhor Jesus, eu continuei indo. Então, eu sempre fui da igreja. Teve um momento, assim, que eu saí por um tempo, mas graças a Deus Jesus me resgatou, né? E tamo aí. Só que eu sempre digo que eu conheci Jesus verdadeiramente, vai fazer, eu acho que uns 6, 7 anos atrás, assim, sabe? Foi quando logo que eu casei, que aí eu comecei a buscar mais, e aí veio a Atos 5, comecei a aprender cada vez mais a parte do Senhor. E aqui, ó. Eu vou fazer 4 anos que eu me converti, venho de uma família católica. Então eu sou a primeira a me tornar evangélica de toda a família. Primeira, mas não a única. Exatamente. E fui só a primeira, vou só puxar a fila. Virão mais por aí. Tem uma parte da família também do meu pai que eles são testemunhos de Jeová. Mas então evangélica no meio, só eu. Desses 4 anos, eu digo que de 1 ano pra cá que eu realmente sinto o evangelho dentro do meu coração. Que eu me sinto filha de Deus. E vem mais por aí, só a graça de Jesus e só aumenta. E sabe o que é engraçado? É que na igreja que eu congregava, ou seja, eu participava, eram mais de pessoas idosas, né? Tinha crianças, tinha jovens, mas bastante gente de idade. E daí tá essa paixão que eu tenho por gente idosa, assim, eu adoro pessoas de idade. Se você vê ela na rua, eu estou acompanhando, atravessando a rua, estou aprendendo muito. Elas são ricas de sabedoria imensa. Às vezes a pessoa me pergunta: quantos anos você tem? Aí eu digo: tem 24. Nossa, eu sei que tu tinha 26, não sei o quê. Porque às vezes as conversas que a gente aprende com as pessoas de idade, tu aprende muito. Então a minha sabedoria vem também dessa raiz de Foi bom até ter perguntado isso, porque acredito que eu nunca falei aqui, né? Nunca me apresentei dessa forma aqui pro pessoal. E até pro pessoal conhecer a gente, me conhecer a Kelly, né? Foi legal essa pergunta. Para vocês terem ideia, voltando à história das pessoas de idade, para vocês terem ideia, tinha uma vizinha minha que chamava Dona Eva, que ela já é falecida, e ela tinha dificuldade de ir na igreja. Eu já tinha essa mentalidade para conviver com pessoas mais de idade na igreja. Eu esperava ela, eu dava o braço para ela, meu braço servia de apoio. E a gente ia passo por passo na igreja, mas passo por passo, bem lentamente. E até chegar na igreja, né? Então, sabe aquela corrida da tartaruga e da lebre? A Dona Eva era a tartaruga. E eu fico imaginando, nossa, como é que eu tinha essa mentalidade tão nova, ter essa paciência, que hoje em dia eu sou professora e os adolescentes não têm tanto essa paciência como antigamente, né? Então, vou puxar um pouquinho. Deixa eu só que uma coisa. Tu disse que tem um irmão. Isso. Que idade tem teu irmão? Ele já tem 30. E ele também segue os caminhos? Ele deu uma desviada, assim, sabe? Mas eu creio que Deus vai recuperar ele. Tô na luta, tô na batalha espiritual. Ele mora ainda lá e sofre essa... Eu não sei se ele tem medo de enfrentar avião, provavelmente sim. Ele fica me prometendo e sempre tem alguma coisa, tipo, o serviço, agora não dá, férias e tal. Mas eu me comunico com ele, assim. Mas faz bastante tempo, assim, eu acho muito sofrido isso.
Sim. Mas cada um tem uma história para contar, né? Isso mesmo. Então eu vou falar um pouco da minha formação. Me formei em pedagogia em 2015, formei lá no Maranhão. A minha rotina era assim. Acho que a rotina da Jennifer vai se identificar. De manhã eu ia para a faculdade, almoçava e corria já para o trabalho. Então terminava 6h30 meu serviço, mas como eu tinha que esperar o meu pai ou o meu irmão ir me buscar, porque lá é uma cidade um pouco violenta, daí eu saía de lá praticamente 7h30 da noite. Chegava em casa, ia fazer trabalho da faculdade, que eles não poupavam. Tu tinha que fazer, às vezes era 3 artigos. Imagina, um artigo no mínimo é 15 folhas. E a louça da noite a mãe deixava para mim, a dona Maria deixava. Agradeço, né? Tudo bem. Ela deixava para mim. Então, por um bom tempo, minha rotina foi essa. Agora, o Daniel ele já sabe por que eu sou tão desapegada da cozinha. É que eu não fui criada nesse sistema de cozinha, mas eu enfrento, eu sobrevivo, eu batalho nessa área. Sim. Mas, enfim, vou falar agora um pouco do meu pique, onde Deus me libertou em relação à angústia da alma. Eu perdi meu pai, não vou falar como foi, tá? Mas eu acho importante como Deus me resgatou dessa angústia da alma que eu sentia. Antes do meu pai falecer, eu sonhei algo que eu não entendi na hora. O sonho foi assim: meu pai saía do quarto, eu lembro como se fosse ontem. E todos os cabelos dele estavam brancos e meu pai não tinha um cabelo branco. Ele pegava o jornal, sentava no sofá de casa, um sofá simples. Ele sentava ali e a minha mãe andava numa bicicleta no sonho e dava uma volta em toda a casa. Minha mãe não sabe andar de bicicleta. Ela sempre falou essa história. Que nunca aprendeu a andar de bicicleta, que não sei o quê. A minha mãe é aquela maranhense meio arretada, sabe? E aí ela dava uma volta no sonho e não caía. Ela pedalava com propriedade. E o sonho fixava bem nas pedaladas que minha mãe dava. E o sonho foi esse. Eu não entendi na hora. Quando meu pai veio falecer, daí eu entendi o sonho. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha da igreja. Ela olhou para mim e disse: mas é simples o teu sonho? Eu disse: então diga se é simples o sonho, Daniela. O nome dela era Daniela. Os cabelos brancos significam que os dias do teu pai já foram contados, ou seja, o tempo dele acabou. E a tua mãe ia fazer coisas que ela não fazia antes. Por exemplo, meu pai era um macho alfa. Ele não era banana não, gente. Meu pai era macho alfa mesmo. Quebrava uma coisa, ele ia lá e consertava, não pedia recado. E ele resolvia tudo doar. Ele pagava as contas. A gente não se preocupava com nada, a mãe se preocupava com nada. E a mãe administrava o dinheiro, tá? Então, assim, depois que o pai faleceu, a minha mãe teve que enfrentar tudo isso sozinha, só que ela deu conta. Então a bicicleta significava que ela ia fazer coisas que ela não fazia antes, mas para ela dar a volta na casa, ela ia dar conta daquilo. E aí eu tive a revelação do sonho, eu falei: meu Deus, isso é libertador. Mas mesmo assim, Deus já estava me tranquilizando em relação a isso, mas por ser imatura, eu criei uma raiz de amargura, que eu achava que eu já tinha me livrado disso, mas não livrou. Eu tinha recém terminado a monografia, eu estava em fase final da monografia. Para quem não sabe, a monografia é aquele texto enorme que tu faz para concluir, defender, o TCC, enfim. Eu estava terminando a monografia, minha cabeça estava muito cheia. E quando veio esse baque em mim, eu falei: não, cara, eu me formei, porque teve a festa, o pai faleceu, foi assim, o pai faleceu, acho que não durou umas 3 semanas, eu tinha que ir para a formatura. Daí eu falei: eu vou para a festa porque meu pai ia querer que eu concluísse essa nova etapa na minha vida, então eu vou, mesmo assim eu vou. E então eu fui. Só que eu criei um questionamento com Deus dentro de mim, internamente: não façam isso, tá? Mas eu tinha essa questão, eu falei: Senhor, poxa, o Senhor levou meu pai, não esperou nem tirar uma foto com ele, porque meu pai não era de foto, mas eu sei que no dia da formatura ele ia tirar por causa de mim. Ele não era de foto, então a gente não tinha muito dinheiro para comprar um celular tão espetacular para guardar fotos. Então as fotos que eu tenho do pai são poucas. Eu tenho uma que eu carrego, que não dá para nem mexer, que se mexer rasga, então eu tenho aquela foto. E daí eu criei essa raiz de amargura, tipo: poxa Deus,
Se eu poderia ter poupado, pelo menos para não tirar foto na formatura, depois de ter levado meu pai. Eu falei assim para Deus, mas hoje eu sei, eu já pedi perdão, tá? Já restaurei a minha vida, mas eu tinha essa raiz de amargura dentro de mim. E Deus nunca me respondeu. Ele me respondeu de outras, não em relação à foto. Por exemplo, uma vez eu tentei me desviar da igreja, fiquei um pouco revoltada, e Deus usou um homem. Ele chegou na igreja e falou assim, olha, ele contou toda a minha vida, da infância até coisas que eu estou vivendo hoje, que eu entendo, ele contou naquele dia. E aquilo ali me trouxe uma força. Ele falou do louvor, ele falou de todas as... Ele nunca pisou o pé na igreja. Quando ele chegou na igreja, ele olhou para mim, eu estava no último banco. Sabe aquela história que tu não quer ser reconhecido? 007, a crente 007. Desviada, no caso, eu estava ali um pouco meio para cá, meio para lá. Daí eu sentei no banco e tinha uma amiga que era bem fortinha, sabe? Daí eu sentei atrás dela para não me ver. E daí eu fui e sentei atrás dela. O cara, quando ele pisou o pé na igreja, ele olhou para mim com aquele olhar de profeta, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Daí ele no final ele disse assim, agora eu sei o porquê que eu tive tanta dificuldade de chegar nessa igreja. Ele falou que o carro quebrou, que não sei o que quebrou. Ele quase não chegava ao pé dele na igreja. Eu falei, eu vim por causa de você. Amém, glória a Deus. E Nath, conta pra gente como é que foi esse processo de cura, então, dessa amargura que você criou, sabe, durante esse tempo. Como que Deus te resgatou disso, sabe, te livrou desse sentimento? É para quem tem fé. Foi algo sobrenatural, porque um dia, eu passei a semana inteira perdendo coisas, perdi a chave. Não sabe onde é que eu coloquei a chave, Daniel? Só esquece a chave, sabe aquela história que tem a cabeça pregada, não esquece, né? Eu passei a semana esquecendo as coisas, esqueci a chave, esqueci o carregador do celular na igreja, deixei lá. Descarregou o celular, descarregou. Eu falei, eu não vou voltar, não é possível. Passei a semana na igreja, não vou lá de novo. E eu passei a semana esquecendo as coisas, perdendo. E nunca eu passei por isso, de perder tantas coisas numa semana só. Daí eu estava limpando a casa, quando eu limpei a foto do meu pai, eu escutei uma voz. E falava, e era a voz de Jesus. Eu me emociono quando eu falo isso. Eu escutei nitidamente aquela voz mansa no meu ouvido e dizia assim, essa foto eu nunca deixei você perder. Quando eu escutei isso, gente, eu me emociono, cara. Quando eu escutei isso, de repente veio uma visão nos meus olhos, como se fosse cinema. Não sei explicar isso, é algo sobrenatural. O que é sobrenatural não dá para se explicar, dá para se viver. Mas eu vou tentar explicar o que eu vi naquele momento. Eu vi nos meus olhos como se fosse uma tela, um cinema, e eu vi em questão de segundos toda a minha história, lá do Maranhão até aqui, a minha trajetória de mudanças, porque eu casei com o Daniel em Balneário Camboriú, e de lá eu vim para São Miguel do Oeste, mas eu vim de Imperatriz Maranhão, Camboriú, Balneário Camboriú, aí São Miguel do Oeste, então muita coisa ficou para trás, porque não dava para carregar. E não dá para mim prestar atenção em tudo, mas a foto, eu nunca perdi a foto. Cara, quando eu escutei essa voz que me falou assim, essa foto eu nunca deixei você perder, e me deu essa visão, eu senti literalmente algo sair do meu coração. Aí eu lembrei da pergunta. Eu já tinha esquecido essa pergunta que eu tinha feito para Deus lá na minha cidade. Eu lembrei da pergunta e Deus me deu a resposta, e aquilo ali, eu senti algo sair do meu coração e me trouxe alívio imediato. Amém, glória a Deus, porque às vezes algumas coisas, alguns sentimentos que nós temos estão em oculto. E ele veio para revelar essas coisas, né? O Senhor Jesus, ele revela o que está em oculto e nos traz essa transformação, ele nos traz esse refrigério, né, Nath? Porque às vezes pode ser que tu nem percebeu que tu estava com essa amargura, que estava se sentindo dessa forma, mas aí quando o Senhor te libertou desse sentimento, que ele te fez lembrar do que realmente tu estava sentindo, né? E, nossa, Deus seja louvado, porque Ele tem misericórdia da nossa ignorância assim, em relação à vida. Mas ali eu senti alívio imediato. Mas eu só tive essa resposta depois que eu vim para São Miguel do Oeste. E depois, especialmente quando eu fui me congregar na igreja Ato, eu brinco até com o pastor Alexandre e digo assim que eu vim realmente conhecer o que era a vida espiritual. Eu aprendi, porque lá na raiz, lá numa igrejinha pequena, eu aprendi a raiz.
princípios, me fortaleceu, me fez ser quem eu sou. Mas na Igreja Atos 5 eu aprendi a questão do amor de Deus. A vida é espiritual, ela é sobrenatural. E viver no natural é tão sem graça, porque quando eu entrei na faculdade, as pessoas são muito racionais, você vê muitas teorias, principalmente se ela é pública, eu passei na pública, então eles falam sobre Lenin, teoria de Karl Marx e papo, mas são teorias. Sim. As teorias não tem como ser comprovada, que nem a teoria do macaco, gente. Ela é teoria, sabe por quê que ela é teoria? Porque ela não pode ser comprovada. Então, quando você sai da fé natural e você entra na fé sobrenatural, todas as suas dúvidas, sabe? O poder de Deus é revelado. Então, Deus, Ele falou e me tratou de forma sobrenatural. Falar um pouco do meu casamento agora, que foi a pergunta da Jenny, que eu sei que vocês estão curiosos para saber. Todo mundo que eu passo na rua, quando eu falo, você não é daqui, seu sotaque não é daqui. Beleza, então, como é que você veio para aqui? Tá, eu vou responder. Eu vou falar um pouco do versículo Lucas 1,37, vem dizer assim: para Deus nada é impossível, realmente nada é impossível. Você que está aí solteiro, pensa que não consegue. Você que olha da igreja e fala assim: poxa, todo mundo aqui é casado, cara. Não. Vem sim, quando é propósito de Deus, vem sim, porque eu vim longe. Hoje eu sei que é tudo no tempo dele. Hoje eu entendo. É verdade. Então, assim, eu conheci o Daniel pelas redes sociais. Eu não recomendo, tá? Mas essa é a minha história, a minha experiência. Não tem como fugir da minha história. Beleza? Daí conversa vem, conversa vai. Vou resumir por causa do tempo. E falamos também pela câmera, mas o legal é que eu fiz 3 propósitos com Deus, tá? E esses 3, ele me respondeu. As irmãs solteiras aí, ó, pega a dica. Colocar Deus na jogada. O segredo é colocar Deus na jogada. É verdade. E eu coloquei. O primeiro propósito foi assim. Ele estava falando com uma pessoa chamada Fran, né? A Fran, a famosa Fran. E eu falei, olha, ele tem que falar para mim que deixou de falar com a Fran. E eu falava com Deus em pensamento, né? Não falava na boca. Falava, não, por palavras, eu falava em pensamento. Do nada, eu não quero tocar no assunto. Daí ele realmente falou que já tinha deixado de falar com a Fran. E a segunda, cara, se a segunda acontecesse, eu tinha certeza que era ele. Eu falei, Deus, eu não quero ficar namorando pra lá e pra cá, não. Tem que ser a pessoa certa, se for pra mim errar, erro com a pessoa certa. Eu não quero saber de ficar pulando de galho em galho, não. Quero acertar em cheio e ponto. Falei assim pra Deus, fui bem sincera. E daí, a segunda era a Dona Maria. A Dona Maria sentar, que a Dona Maria é valente, a Dona Maria é aquelas mesmo. Olha só, quem vê cara, a carinha dela parece ser tão amável, tão queridinha. Brincando, mas ela é querida. Mas a mãe aceitar, eu achava impossível. Por isso que eu falei para Deus, nada é impossível. E eu fiz um segredinho em mente. Eu falei assim, Deus, se realmente a minha mãe aprovar, se realmente for a pessoa certa, eu quero que a mãe arrume a minha mala. E aí eu esqueci do questionamento. Não foi na mesma hora, essa resposta veio. Passou algumas semanas, alguns dias. Daí a mãe conversou com o Daniel. E a gente tem o costume de pegar no pé dela, que ela, quando ela gosta, quando ela tá no telefone, ela balança o pezinho. E quando ela conversou com o Daniel, ela balançou os 2 pezinhos. Opa, a resposta veio. Então eu falei. Aí quando ela começou a arrumar a mala, ela falou, não, lá deve ser frio. É o jeito dela, assim, não, lá deve ser frio. Vamos na rua comprar casaco. E lá a gente não tem casaco, lá não precisa de casaco. Lá é calor terrível. Não precisa usar casaco. Então, quando a mãe começou a arrumar a mala, eu lembrei que eu tinha falado isso, eu já tinha esquecido. Falei, então, poxa, então é. Então vai. Mas tu diz, Natinha, ela aceitar, porque o Dani não era... Imagina, gente. Imagina, pessoa... Da distância, né? Sim, o jornal também, tu vê situações terríveis, né? Eu não tiro a razão da minha mãe. Mas era algo assim, eu não sei explicar. Essa é a minha história, tá? E o terceiro seria perder o medo de avião. Tu sabe o que Deus fez? Olha como Deus é tremendo. Ele não me respondeu. Eu paguei a passagem, fui no dia lá no aeroporto. E quando eu sento na cadeira lá do aeroporto, o meu aluno, que eu sempre sou professora, nasceu, né, parece, ou sofrimento. Sempre dei aula desde pequenininha, era metida na sala de aula.
E aí eu vi o meu aluno menor de idade viajando, e a gente ia fazer uma conexão juntos. Ele tranquilo, acho que ele tinha na época 12 anos, tranquilo, com fone de ouvido, e eu lá mais, aí eu peguei e lembrei, esse pra mim foi uma resposta de Deus. Falei, cara, com 12 anos, cara, tranquila, ela teve que assinar um termo, né? Não é possível, eu sou adulta, né? Eu virei adulta, não sou mais criança, já não vou ler. Eu sou tua prof, eu vou te segurar na tua mão, né? Pra tu ficar em paz. Na verdade, era ele que estava segurando dela. Sim, e aí trocamos uma ideia e ele, meio que a gente aprendeu a conexão, enfim. Eu vi alguns vídeos na internet pra não passar tanto mico assim, não, porque, né? Eu vi alguns vídeos, enfim. Tá, daí eu conheci o Daniel. Eu também voltei de novo, porque eu era concursada lá, eu era auxiliar. Eu tive que abandonar o concurso e aquele processo, então ele ficou 4 meses sofrendo, sabe? Enfim, mas deu certo. Daí casamos em Balneário Camboriú. Falar um pouco da minha dificuldade, né? Gente, a gente tinha acho que 2 panelas em Camboriú. No começo, no início. Tinha poucas panelas, para não vou mentir. Tinha poucas panelas. Então a panela de pressão eu fazia o feijão, lavava e fazia outra coisa. Sim. E assim a gente foi crescendo junto. Sabe qual é o legal da dificuldade? Não que eu deseje para alguém dificuldade, nem eu quero dificuldade, tá? Mas depois que tu passa aquela dificuldade, a gente se fortalece em si, a gente cresce. Mas olha o que é engraçado. Quando eu pisei o pé no apartamento, olha, era lindo. Assim, quando a gente chegou não tinha muita coisa e tal, mas aí foi ficando bonitinho. Ele estava fazendo sob medidas e tal, a cozinha. Eu pisei o pé no primeiro dia, gente. Ele todo animado. Eu falei, amor, Deus já me disse que a gente não vai ficar aqui muito tempo. Não sei se é 1 mês, se é 2 meses, se é 1 ano, mas aqui não é o nosso lugar. Ele olhou assim pra mim, Como que... mas como do propósito, depois que eu casei, que eu falei do propósito, não tinha falado isso, porque eu já vim com a certeza. Ele não fez o propósito, mas eu fiz. Mas enfim, o Daniel também era da igreja. Antes, o legal é que depois eu fiquei sabendo que uma irmã da igreja, antes de eu vir pra cá, revelou algo sobre mim pra ele, que era pra ele tomar cuidado de mim, que eu era como se fosse uma rosa, que Deus ia dar um presente pra ele cuidar. Então, depois que eu fiquei sabendo dessas coisas, eu não sabia. Então, talvez, pode até no mesmo dia, já pensou, ele revelou, não é legal, mas isso aí não dá para saber, só no céu mesmo. Então, assim, quando eu falei que não ia dar certo lá, cara, ficamos lá 3 meses, tudo se fechou. Eu não consegui emprego, o emprego que ele estava lá, que era bom, começou a ficar ruim, o patrão começou a querer tirar ele para escanteio, começou a pegar tudo para ele. Lá ele trabalhava com sofá e tal, que é uma área que ele não gosta, mas ele sabe fazer. Então, começou a dar tudo errado. Fechou tudo. Falei, é a resposta de Deus. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa em nossas vidas, que não dá certo, as portas se fecham, às vezes é uma resposta também de Deus. É porque Ele quer nos mover, né? Ele quer nos mover. E se o negócio está tão bom, tu não sai do negócio que está bom. Às vezes acontece uma coisa ruim para poder sair dali. Então, a gente saiu. Parecendo aquele cigano, gente. Não, a gente tinha um Paraty que mais saía fumaça do que gasolina. Caraca, quando a gente veio, eu já estava grávida, né? Porque também a gravidez foi um propósito que eu e o Daniel combinamos, só coisa de Deus mesmo. Porque ele é o irmão mais velho, são 3 irmãos, tem o mais novo, o do meio já tem 2. Eu falei, cara, tu é o mais velho, vai ter filho quando? E a gente resolveu ter uma filha, a gente agora tem a Ana Júlia, que tem 5 anos e tem a bênção, Deus tem prosperado. E a gente veio para São Miguel do Oeste. Eu queria falar um pouco da empresa, rapidinho. Sabe aquela história de Abraão e Ló? Quando Abraão prospera bastante, Ló também. Abraão e Ló, eles são parentes. Daí Abraão fala assim, levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte ou para o sul, para o oriente ou para o ocidente. Abraão tem que falar assim para Ló, escolhe o lugar. Se tu for para esse lado, eu vou para o outro. Se tu for para o outro lado, eu vou para o outro. Porque eles prosperaram tanto que eles não podiam ficar no mesmo lugar, por causa do gado, enfim, já estava dando problema. E eu acho legal essa passagem porque Abraão, ele sabia que independente do lado que ele fosse, Deus estando com ele ia prosperar.
Então eu falei isso pro Daniel, porque a Daniel Bancos de Couro nasceu em época de pandemia. E Deus já tinha me falado que aqui a gente ia prosperar. Glória a Deus. E tem muito, né, Nath? Tem prosperado muito, graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, é o tempo de Deus. Quando eu falei, Daniel, tu tem que saber qual o propósito de Deus na tua vida. Porque você estando com Deus não interessa. Você pode estar no deserto. É ali que você vai prosperar. Então é que nem Abraão. Decide aí o lado que tu quer, Ló. Decide. Não interessa. Eu digo que se Ló tivesse ido para o outro lado e Abraão tivesse ido para Sodoma e Gomorra, que depois foi queimado pelo fogo, eu digo que ele nem ia ser queimado, ele ia ser prosperado. Porque Abraão, ele não estava se garantindo no lugar, porque Ló foi pela ótica, de vista. Ele viu que ali era um lugar que parecia, a Bíblia fala que nem o Jardim do Éden, era um lugar, um paraíso, ele olhou muito à vista. E Abraão não interessava, Abraão sabia que Deus estava com ele. É que nem eu disse, cara, não interessa o lugar, você estando com Deus, é ali que Deus vai te honrar. Então, Deus tem prosperado a nossa empresa e eu louvo a Deus por isso, tá? Vou falar um pouquinho sobre o choque de cultura. Posso falar? Fique à vontade. Essa eu quero que vocês compartilhem. Primeira coisa, assim que eu cheguei em Santa Catarina, houve um choque de cultura em relação ao frio. Gente, aqui não é frio, aqui é frio, de verdade. E eu tenho uma dificuldade dos cachecol. Sabe? Que tem que ficar no pescoço, às vezes parece que está me sufocando, mas eu acho chique. A Jennifer chega dos looks lá na igreja e fala, nossa, que lindo! Eu estou aprendendo ainda, sabe? Mas, sinceramente, o cachecol para mim é uma dificuldade. Ela adora o frio. Eu amo também. Ela uma vez falou, eu adoro tirar meus mesmo depois de ter o Josh. É mesmo depois. Eu amo botar um monte de roupinha nele. O engraçado é o meu sotaque. Não sei se dá para entender muito bem. Eu falo muito rápido, mas eu estou tentando aliviar, sabe? Falar mais devagar. Porque assim que eu cheguei, eu falava tão rápido, que meu cunhado, ele não entendia nada. Daí eu só concordava assim com a cabeça, balançava, dizia, ele, sim. Aí depois que eu fiquei sabendo que ele não entendia as coisas, vocês também são assim? Eu estou numa conversa, a pessoa fala, eu fico com tanta vergonha de repetir, falo assim, repete que eu não te ouvi nada, eu só concordo, tipo assim, gente, tu é gorda, então não concordo. Tipo, tu não entende, né? Vocês são assim em casa. Vocês são assim? Sim. Eu vou aproveitar e dizer que amo São Miguel do Oeste. Eu acho que aqui é um lugar tranquilo, eu sou muito sossegada. Eu gosto de ser Nath, eu queria te fazer uma pergunta, já a gente estava falando sobre casamento, né? Eu sei que todo mundo passa por diversidades e por situações difíceis no casamento. E eu creio que tu já passou por algumas também. O que tu tem uma mensagem para deixar para o pessoal que está nos ouvindo essa noite que passou ou está enfrentando alguma situação difícil no casamento? Dê uma mensagem para eles que tudo vai se resolver. Olha, só Deus. Porque, que nem eu falei, para Deus nada é impossível. Eu já passei muitos piques com o Daniel, questão de convivência, e a gente sempre acha que é um outro. Eu comecei a melhorar dentro do meu casamento quando eu vi que o erro era eu. Porque, assim, é fácil tu apontar o dedo. Por exemplo, eu falar assim, Jennifer, eu te acho orgulhosa. Eu te acho egoísta. Tá, porque tu viu uma situação que aparentemente, realmente, não tem como negar. Mas o egoísmo, ele se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, eu falo assim, Kelly, eu te acho egoísta, porque você não repartiu isso comigo. Mas aí em casa eu sou egoísta em outras áreas. Entende? Às vezes eu sou egoísta, que eu somente quero falar. Eu não dou permissão para o outro falar. Eu tenho essa dificuldade imensa. Que minha mãe faz questão de me lembrar todo dia, brincando. Tá, tem que esperar o outro vir. Só que eu luto internamente, sabe a batalha da carne, do espírito. Então quando eu vou falar alguma coisa assim, Deus, eu acho assim, fulano tá errado, você não, Daniel, tá errado, sabe? Mas e aí você? Porque o egoísmo, ele se manifesta de várias maneiras. Você também é egoísta, é praticamente isso que Deus quer dizer. Você também é egoísta. Então você tem que mudar para ver mudança no outro.
Porque se ele está nervoso, eu também estou nervosa. Se eu não dou um tempo, os dois vão se chocar. É verdade. E uma coisa que eu aprendi no primeiro ano do casamento, eu e o Lucas, a gente teve muitas divergências logo que a gente casou, né? Então, o primeiro ano, assim, não foi o jardim de flores como era normalmente nos outros casamentos. Foi bem difícil, sabe, o nosso casamento. Porque era muito conflito, assim. Ele tinha uma criação totalmente diferente da minha. E aí a gente queria trazer isso pra dentro do nosso casamento. Então, uma das coisas que eu entendi, que quando eu entendi, eu comecei a mudar, era que eu e meu marido, como a própria Bíblia diz, nós somos um só corpo. Então, se eu brigo com ele, eu tô brigando comigo mesmo. E tanto que assim, né, quando você briga com o Daniel, tu não fica se sentindo mal. Porque é assim, gente, nós somos um só corpo, uma só carne. Então, eu tô brigando com o meu próprio marido. Então, a nossa guerra não é contra a carne e sangue, não é contra o nosso marido. É contra as potestades, sabe? Contra tudo isso que está fazendo, dando sugestões. Olha só o que ele fez, olha o que ele falou. São essas sugestões assim que o inimigo sugere para que a gente venha agir contra aquele que Deus preparou para a gente, né? Aquele que o Senhor escolheu para nós. E eu creio que muito se resolve quando a gente senta para conversar e falar: vamos sentar, vamos ver, vamos colocar os pingos nos is. Eu não gostei dessa atitude. O que eu fiz pra você que você não gostou? Vamos tentar mudar nós dois? Eu mudo, você muda? Olha, um conselho que eu dou, o silêncio, que é a parte que eu também estou tentando enfrentar. Sabe aquela questão de professora? Tu sabe a teoria e a prática às vezes tu não faz todos os dias, mas o silêncio, se você não sabe ministrar ou falar na hora, fica em silêncio. É verdade. Até porque eu sou uma pessoa que sou muito espontânea. Antigamente eu era muito espontânea. Kelly, teu cabelo tá maravilhoso. A pessoa, que? Nem te conheço. Então, assim, eu tenho ficado mais em silêncio, observado mais. Eu aprendo muito mais observando do que falando. É verdade. E as pessoas, elas se convertem mais quando ela vê Jesus na prática. As pessoas estão cansadas de teorias. O crente fulano, não. Quando elas observam o teu comportamento, como você age em determinados lugares, isso fala mais do que palavras. Então, exatamente. A prática em si fala mais do que você dizer que faz. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas, né? Cartas vivas de Cristo. Então, aquilo que nós fazemos reflete muito. Tem até, não lembro quem que falou, que quando nós temos que falar algo para testemunhar sobre Jesus, é porque aquilo que nós fazemos não está dando efeito, não está surgindo efeito. Então, primeiro a gente chega em um lugar, não precisamos falar nada, porque a pessoa vai ler o nosso comportamento, quem nós somos, a nossa carta, nós somos a carta viva, e aí vai ver, nossa, aquela pessoa é diferente, ela fala diferente, ela tem jeito diferente. E o que é que nos torna diferente dos outros? É o amor de Jesus, é o Espírito Santo, né? Isso aí. Então, assim, eu queria falar um pouco sobre a igreja. Já que estamos falando sobre a igreja, quero finalizar esse ponto e daqui a pouco tem que dar um encerramento. Como eu falei, desde a infância eu sou envolvida na igreja, então sempre fui envolvida no louvor. Cantava desde pequenininha. Então, o louvor para mim é uma conexão imediata com o Pai. Eu tenho uma questão comigo de não cantar música secular. O que é música secular? São músicas que não confessam o nome de Deus. Então eu tenho isso comigo. Por quê? Porque eu digo que a oração, a sua vida é um sacrifício vivo diante de Deus. Se você tem uma conexão legal com Deus, você escuta melhor Ele. Você não tem interferência. Vamos dizer que seja que nem a rádio aqui. Daí tu tem alguma coisa que incomoda Deus, aí fica Deus não se escuta e fala: Senhor, me ajuda, sabe? O pecado é essa falta de essa impureza, né? Não sintonia. Isso aí. Então, quanto mais você busca a presença dele, mais você renuncia muita coisa. Então, eu percebo que essa minha fidelidade em relação ao louvor, que é uma maneira que eu me conecto muito bem, assim, eu me conecto bem com Deus. Ele tem me honrado nessa área. É algo tão simples, sabe? É algo tão simples, mas é algo que faz a diferença para mim. Amém. E a Bíblia diz assim, em Hebreus 13:15: por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvar significa agradecer a Deus
pelas muitas dádivas, ou seja, você louva agradecendo a Deus como forma de gratidão. Então, assim, o louvor, quando ele é direcionado para confessar o nome de Deus, ele cura, ele liberta, traz paz para a alma aflita. Eu já recebi muito feedback bom, cara, nossa, a gente tem que cuidar com o elogio, tá? Não estou falando da parte do elogio. Se tem um autor que vem dizer que o que mais derrubou o crente não foi nem as más profecias, vamos dizer assim, foi o elogio. A gente tem que cuidar com essa questão do elogio, mas o feedback que eu digo que eu gosto é aquele feedback que diz assim, cara, eu fui na tua igreja, cara, aquele louvor que tu tocou entrou no meu peito assim, ó, que tirou aquela angústia que eu tava, só que não sou eu, quero deixar bem claro, é a conexão que você faz desde a tua casa, você, como é que se diz, você renuncia muita coisa para estar ali. Então não é só chegar em cima do altar e cantar, você tem que renunciar a muita coisa. Às vezes a pessoa não tem noção do que é estar ali em cima, às vezes a pessoa acha que é um super-homem, não é, a gente tem falhas, entendeu? Mas essa questão, quando eu escuto, me trouxe paz, me trouxe alma aflita, nossa, tem que cantar mais essa música, mas não sou eu, cara, é Jesus Cristo. Amém. E Nath, e a gente que te conhece, a gente sabe tudo que você passou, né, as situações que você enfrentou, e olhando assim, ouvindo um pouco hoje sobre o teu testemunho, você já imaginou tudo que o Senhor faria na sua vida? Tudo que o Senhor, hoje, o que você tem, você no passado, a Nath do passado, imaginaria essas coisas que o Senhor iria fazer para você? Ou algo que ele já tinha declarado que iria fazer e está se cumprindo? Como eu falei, muita coisa que esse homem era um pregador chamado João, faltou ser João Batista, né? E muita coisa que ele falou realmente tem se concretizado agora, mas é muito maior do que eu imaginei. A gente não tem direção. A Bíblia fala que as pessoas que são conduzidas por Deus é igual o vento, né? Não tem a direção, é para onde Deus quer soprar. E eu, como cristã, eu já cometi muitas falhas durante o meu processo de libertação, eu já recebi várias críticas. Só que a gente tem que entender, Deus tem tratado isso comigo, que cristãos cometem erros. Entendeu? O pastor, ele não é super-homem, ele é um homem que pode falhar. E isso Deus tem trabalhado no meu eu, sabe? Você se cobra tanto, você se cobra tanto, você se cobra tanto. Não, Deus, ele não descarta as pessoas. A gente não é um objeto que está sujo e joga fora. Não é. Deus trata a sua intimidade, ele trata o seu eu com amor. Amém. Porque somos criaturas de Deus, a imagem dele, semelhança dele. E a gente tem que tomar cuidado com essa questão de julgamento, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa passa a vida inteira fazendo a coisa certa, sabe? Um caminho, uma trajetória totalmente correta. Daí, por um deslize, a pessoa julga ela por aquele deslize. Tá, cortaram fora toda a história dela correta? Então, a gente não é mais, a gente não passa a ser mais um observador, a gente agora é juiz. Você é juiz? Não. Todos nós um dia iremos encontrar o verdadeiro juiz, que é Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão. À medida que nós medimos, seremos medidos. Na medida que medirem, será medidos, né? A palavra de Deus diz. Então, se a gente julga dessa forma, a gente também vai ser julgado. Exatamente. E lembra a palavra do pastor de ontem no culto, né? Ele, ser e estar conjugam verbos diferentes. Você é ou você está. Né? Eu fico observando, por exemplo, a história de Davi. Davi, quando ele cometeu o adultério, né? Todo mundo. Ele foi totalmente... Claro, ele foi repreendido por Deus. Não estou falando das consequências. Tem consequências que Deus não quer que a gente fique sofrendo. Beleza. Mas Deus não rejeitou Davi. Davi foi para o joelho se arrepender e clamar o sangue de Jesus. E Deus não cortou a história dele. Toda aquela história, aquela trajetória dele que ele fez de bom homem certo. Deus não cortou aquela história. Deus honrou Davi por ele se arrepender. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente julga o nosso próximo, porque a gente não conhece a história daquela pessoa. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Nath, pelo seu testemunho. Gostaria de finalizar deixando alguma mensagem para o pessoal? Fique à vontade. Eu quero encerrar dizendo que Jesus, ele é o início e o fim da minha história, né? E ele me sustentou quando eu fiquei em crise, em dias de alegria.
ou em crise, em dias de tristeza, em dias de alegria, igual o casamento, na doença. Ele nunca me abandonou e nunca irá me abandonar. Então eu quero convidar você, ouvinte, a desfrutar desse amor. Ele estará de braços abertos para te receber. Glória a Deus. E já partindo dessa mensagem da Nath, eu gostaria de convidar a todos que estão nos ouvindo a estar conosco em todos os cultos, nas quintas e domingos, às 7h30. A nossa igreja fica localizada na rua Marcílio Dias, bem no centro, próximo ali da RS Bike. Isso, né? Isso, é RS Bike. E nas quintas e domingos, o culto são às 7h30. E nas terças-feiras nós temos também um grupo de oração entre as mulheres, que nós nos encontramos também às 7h30 para estar lá orando, né? Se você precisa de alguma oração, eu gostaria também que nós orássemos por você ou por alguma causa, esteja lá conosco nas terças-feiras. E também nesse sábado nós temos o Conecta Jovem, tá? Vai ser na casa da Sabrina. Quem gostaria de participar do Conecta Jovem, você aí jovem que está nos ouvindo, não perca essa oportunidade, porque vai ser bênção. Já convido aqui o pessoal que está nos ouvindo para estar no Conecta Jovem. Vai ser às 6h, 6h30, na casa da Sabrina, mas antes nós nos encontraremos na igreja às 6h20, 6h15, 6h20, por aí. Ficaremos ali, pra gente ir, né? Porque o pessoal não conhece onde é que fica a casa dela. E é isso, gente. Gostaria também já de deixar um abraço para os adolescentes lá do CASE que estão me ouvindo. Eu dou aula pro pessoal lá e eles falaram que estariam me ouvindo. Então, semana que vem, se eu encontrar vocês, já deixo o abraço aí. E continuem com a gente. Todas as sextas-feiras estaremos aqui sintonizados, trazendo um convidado com testemunhos maravilhosos para edificar a sua fé. E vamos finalizar com uma oração. Feche seus olhos, você aí que nos ouve essa noite. Traga ao seu pensamento alguma causa, alguma situação que você gostaria que o Senhor resolvesse. A palavra de Deus diz em Isaías 55, no versículo 8: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Então, mesmo que você esteja pensando, meu Deus, eu não tenho mais solução para minha vida, não sei mais o que fazer, que nem a Natália, eu morava lá longe, né, de Imperatriz, quando que eu ia imaginar que o Senhor me traria para São Miguel do Oeste, uma cidade pequena de Santa Catarina, mas que tem trazido tanta abundância para a casa dela? Deus age assim, porque os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. E ele ainda continua: nem os seus caminhos são os meus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu espero que você fique com essa mensagem e que creia que o Senhor fará muito mais por você quando você se arrepender dos seus pecados, dos seus erros e buscar a Ele e se entregar totalmente a Ele, porque é o melhor caminho que nós podemos estar no Senhor. Então feche os seus olhos e vamos orar e pedir que o Senhor venha te visitar nessa noite, amém? Santo Deus, Espírito Santo, nós te convidamos nessa noite a estar presente em todas as casas que nos ouvem, nos hospitais, nos presídios. Venha visitar, Senhor, os ouvintes que estão essa noite com a gente. Venha trazer um consolo, um conforto aos seus corações, quebrantando, Senhor, trazendo alegria, trazendo a paz, Pai, que tanto precisamos e que tanto buscamos e não achamos em nenhum outro lugar senão em Ti. Pai, no nome de Jesus, venha trazer a clareza aos nossos corações. Mostra-nos, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, para que nós venhamos ter uma esperança de coisas boas que virão, porque a Sua palavra, o Evangelho, são as boas novas, e as boas novas é nada mais do que o Seu amor, a Sua restituição, aquilo que o Senhor traz para nós. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou do pecado, o Senhor nos tirou, Jesus, do cativeiro, Pai. E nós cremos que se nós nos arrependemos todos os dias, nós seremos libertos, curados, salvos pelo Teu nome, pelo Teu sangue. Nesses momentos, Senhor, eu peço que o Senhor visite os leitos de hospitais, venha trazer a cura e a libertação, venha trazer a restauração, Senhor. Os órgãos que não estão mais funcionando, venha, Senhor, nesta noite derramar a cura. Venha, Senhor, nesta noite derramar a unção. Aquelas pessoas, Pai, que vivem viciados, Pai,
em drogas, em bebidas alcoólicas, não importa o que seja, venha trazer a restauração, libertando-os, Pai, libertando, porque a Tua palavra diz que Tu veio, Senhor, para libertar os cativos, Pai, no nome de Jesus, venha libertá-los, Senhor, dessa prisão que eles estão vivendo. Senhor, eu peço também que o Senhor venha abençoar todos que estão nos ouvindo nessa noite, que sobre eles venha ser derramada uma abundância, Pai, e abundância não ter